A palavra de Deus diz no texto que nós falamos aqui, que quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. Ei, o medo é contrário da fé. Todas as vezes que você gera medo no seu coração, a mensagem que o Senhor ouve é: o meu filho não está confiando, ele não está crendo que eu posso mudar essa situação. Mas quando o povo entendeu que a peleja era do Senhor, ao invés do medo, o povo começou a louvar. Tem uma canção antiga que já dizia isso: então louve, simplesmente louve, está chorando louve, está sofrendo louve, porque o seu louvor invade o céu. Há poder enquanto você louva. Enquanto você louva, Deus trabalha em seu favor, porque o louvor é um brado de triunfo. O louvor é quem acredita que a vitória já aconteceu, mesmo quando ela ainda não está à minha vista. Isso se chama fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque louvar enquanto está tudo bem é fácil. Mas louvar ainda quando eu não vi, é o desafio que o Senhor te chama hoje. Se você tem algo que você tem que tomar decisão, mas você não está sabendo, o Senhor te traz essa palavra hoje. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Em 2 Crônicas, a história do rei Josafá nos diz que ele jejuou e orou. Em segundo lugar, ele ficou firme na promessa. Em terceiro lugar, ele ouviu a palavra e obedeceu. Em último lugar, ele começou a cantar o hino de vitória antes de ver isso materializado. E a história termina com a vitória do povo sobre os inimigos de Jerusalém. Esse é o nosso Deus. Ele não mudou. Ele trabalha para quem nele espera e confia. E eu quero orar por você agora, clamando sobre a sua história, sobre aquilo que você não sabe o que fazer agora, sobre aquela decisão que você tem que tomar e é para ontem. Só a providência do Senhor. Deus está preparado para fazer a parte dele. Cabe a você fazer a sua. Jejue e ore, confie na promessa, ouça a palavra e obedece e comece agora a louvar. Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso e até a própria sombra parece estar mais junta. Como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo e a mão forte aparece e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Quando nós abrimos a Tua Palavra, uma história tão antiga, mas tão viva, tão real e tão atual, de uma geração como a nossa, Pai, que é assolada pela ansiedade, pelo medo, pela angústia de tomar decisões. Senhor, existem pessoas nos assistindo agora que não sabem o que fazer diante de algo que tem que fazer. Deus, mas eu clamo que sobre elas esteja o mesmo Espírito que esteve sobre o rei Josafá, o Espírito que encoraja a jejuar e orar, o Espírito que encoraja a buscar e trazer à memória as Tuas promessas, o Espírito que encoraja a ouvir e obedecer, e o Espírito que encoraja a louvar. Pai, eu clamo pela Tua providência na vida dessas pessoas, quer seja uma circunstância familiar, financeira, de ansiedade, de saúde. Deus, o Senhor é maior que tudo isso. E que o Senhor possa gerar fé, Deus, e executar aquilo que essas pessoas necessitam, para a alegria delas, mas mais ainda para que o Teu nome seja glorificado
nessa situação. Eu libero a tua bênção, a tua paz e a provisão do Senhor em fé sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em Plenitude, com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa. Que prazer estar mais uma vez aí, juntinha com você. E hoje eu trago uma surpresa para abençoar você, mulher que está me assistindo, mãe, esposa. Eu estou aqui no 18º Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil, no Rio de Janeiro, com nada mais, nada menos do que pastora Elisete Malafaia. Eu estou muito feliz de poder ouvir um pouquinho da senhora e eu já queria começar te perguntando quais são os maiores desafios que você encontra em estabelecer tantos papéis, não só o de mulher vitoriosa que nós podemos contemplar na nossa televisão, mas o de mãe, esposa, avó, coluna do lar, enfim. Fala um pouquinho para nós sobre aquilo que o Senhor tem te dado a graça de exercer em todas essas áreas. É um prazer, pastora, estar aqui no seu programa, poder testemunhar do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E é verdade, nós como seres humanos temos que nos conscientizar dos nossos papéis e aprender a desempenhar cada papel no lugar certo, na hora certa. E isso é muito importante quando o ser humano entende. Por exemplo, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou avó, sou pastora. E a gente não pode entender que querer realizar papéis em locais errados e momentos errados. Por exemplo, na minha casa eu sou esposa, né? Sou mãe, sou avó, na igreja eu sou pastora e eu tenho que entender que os papéis, eles são dados por momentos na nossa vida, em períodos, né? Então a gente tem que estar bem emocionalmente, bem espiritualmente, em comunhão diária com Deus para desempenharmos bem esse papel, entendendo que o segredo é esse. Tudo que nós fizermos como seres humanos nesta terra é para a honra, para a glória e para a exaltação do nome de Jesus. Porque a palavra diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória do nome dele. Então, tudo que você fizer, seja como esposa, seja como mãe, seja como filha, seja como profissional, seja como pastora, faça tudo para glorificar o nome dele, porque é a ele que nós vamos dar conta. Se é para ele, a gente vai dar sempre o nosso melhor. Né? Então a gente, na hora de ser mãe, vamos ser mães. Na hora de ser esposa, vamos ser esposa. Na hora de ser pastora, eu vou ser pastora. Não é verdade? Tudo nos momentos certos. Dentro da minha casa, eu não posso querer ser aquela mulher que eu chego como pastora o tempo todo, não. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu vou ter minhas funções, meus momentos de mãe, de esposa. Vou falhar. Como ser humano, é muito importante você que está me assistindo entender isso, que como ser humano, não queira uma perfeição que não existe. Nós falhamos como mãe, como esposa, como filha, como profissional e muitas vezes até como pastora também, né? Porque nós ainda não estamos no céu. Mas graças a Deus, quando nós fazemos para glorificar o nome dele, Deus vê a intenção do nosso coração e ele abençoa até nesses momentos, não é verdade? Amém, pastora. Essa semente que Deus tem te dado nesse tempo, de declarar no Brasil sobre essa virtude de uma mulher vitoriosa, como é que isso é gerado dentro de você? Como é que Deus ministra ao seu coração sobre esse papel de mulher vitoriosa para esse tempo? Bom, como foi pregado ontem aqui, diz que todo profeta antes ele começa com trauma, não é verdade? Então, eu sou filha de pastor, tenho 54 anos, nasci do lado de uma igreja, vivi a minha vida toda em casa pastoral, então tenho uma vivência dentro da igreja, nunca me afastei pela misericórdia de Deus. Casei com Silas muito nova, 19 e ele 20 anos, e depois de um ano ele já passou a ser pastor. Então a gente passou por muitas cobranças, muitas calúnias, muitas difamações, né, muitas tristezas, muitos sofrimentos, mas eu entendo que tudo isso foi uma preparação, foi um deserto para Deus nos usar na hora certa. Né? Então eu quero até falar para você que está aí assistindo, talvez você esteja passando pelos seus traumas da vida, pelas experiências, que é como o Tiago diz, né? Tendes por motivo de grande alegria ao passardes por tribulação, porque a tribulação vai dar firmeza no seu caráter e vai alicerçar a sua fé. Amém. Então eu acredito que hoje eu falo de mulher vitoriosa porque eu tenho sido vitoriosa. Aleluia. Durante toda a trajetória da minha vida, né? Passei por dificuldades, passei por necessidades, passamos por tantas coisas, mas em nenhum momento o Senhor nos abandonou. Amém. Então por isso a gente fala, você é mulher vitoriosa assim, se você tem uma aliança com Deus e se você é fiel a essa aliança,
pode ter certeza que através dele você é mais do que vencedora. Amém, pastora, para encerrar. Sobre o nome do congresso, né? Fogo para o Brasil. Eu queria que a senhora ministrasse aí aos nossos telespectadores essa voz profética desse fogo. O que o Senhor gera quando fala em fogo no Brasil, na sua mente, no seu coração, e que é aquilo que você tem vivenciado desse fogo na sua casa, para que a gente possa também ser abençoado com a visão que o Senhor tem te dado. Quando a gente fala de fogo, fala de aquecimento, né? Então, quando foi pensado, eu lembro quando o Silas começou há 18 anos atrás, junto com o pastor Javes, a gente vai realizar um congresso Fogo para o Brasil, queria-se um avivamento, né, um aquecimento, uma unção, um poder, uma autoridade para a igreja brasileira. E eu vejo assim, nesse 18º congresso, de 18 anos, né, está chegando assim na maioridade. Então eu vejo a igreja no Brasil realmente esse ano se movimentando, se despertando aí para um avivamento, que eu sei que Deus quer levantar uma igreja poderosa, independente de rótulo, que a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. E ele vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma noiva poderosa. Então a gente está querendo transmitir isso para você, que esse fogo da unção, do poder, do Espírito Santo, da graça de Deus, inunda a sua vida, inunda a sua casa, a sua família e a sua geração. Porque enquanto Jesus não voltar, esse fogo vai continuar sendo, que ele vem buscar uma igreja poderosa nessa terra. Pastora, muito obrigada. Eu estou agraciada pela graça de Deus na sua vida refletida através do que você fala, e que ela continue sendo que te dá subsídio, sendo que te estrutura como coluna e sendo que te faz uma voz profética nessa nação. Muito obrigada. Eu tive em plenitude aqui com a pastora Elisete Malafaia, que você tenha sido abençoado com o jorrar do Espírito através da vida dessa mulher de Deus. Eu te aguardo no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Eu estou terminando mais um programa em Plenitude aqui. E eu quero deixar os meus parabéns. Nossa igreja em Goianira completou um ano essa semana. Pastor Francisco, cooperador Ivone, toda a nossa equipe de Goianira, vocês estão de parabéns. Tivemos um tempo fantástico ali, e que o Senhor possa renovar as forças de vocês nessa obra tão linda ali, e convidar você a estar conosco nos nossos cultos. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos culto e ensino no endereço que está aí na sua tela, às quintas em Goianira e aos domingos às 19h30. Tanto aqui quanto em Goianira, grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Venha, traga a sua família e seja abençoado com o que Deus tem feito aqui na Igreja Cristo das Nações. E continua aí pedindo a sua ajuda, você que pode nos ajudar com as doações para a Casa da Paz. Isso mesmo, a Casa de Recuperação que nós temos em Goianira. Nós vivemos de doação, então o que você puder é muito bem-vindo. Pode ser um alimento, uma roupa, nós vivemos disso, e eu quero encorajar você a estar conosco nesse projeto. E agora, irmãos, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam ser com você e com a sua família, hoje e até a volta do Messias. Eu te espero no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá!